Picoró é uma oca no barranco, um lugar agradável, onde se pode descansar, sentir essa brisa maravilhosa, né? Mais uma das atrações do nosso Rio Pardo. Esse Rio Pardo aqui, uns 20 anos atrás, aqui na pracinha da cidade, a turma nadava. Ali era fundo, dava uns 1,5 metro, 2 metros de água. Dá para conviver, dá para ter lucratividade sem precisar explorar tudo que a natureza nos ofereceu. O pardo aqui ele é um berçário do grande. Na época da Piracema, os peixes sobem e reproduzem no pardo. E eu sou um pescador. Gostei de cuidar do meio ambiente também. Se a gente não cuidar, hoje a gente sabe como é que vai passando. E o dia da manhã, como é que vai ficar? Seria problema, né? O Rio Pardo é um rio da unidade regional. Nós temos desenvolvimento social, geográfico, econômico, praticamente baseado no Pardo. O Pardo é isso. Em certos lugares ele se abre, em outros ele se encosta nas fronteiras dos municípios, nos fornece energia, nos fornece o equilíbrio do ecossistema, nos fornece lazer. Ao se encontrar com o Rio Grande, ele vai levar a nossa vida, aquele pouquinho, numa gota d'água, até a Argentina e daí para o mar. Desde lá de cima da sua nascente, em Minas Gerais, na Serra do Cervo, passando por uma grande quantidade de pequenas e grandes cidades, chegando aqui em Ribeirão, que é ainda o maior poluidor do rio, e acabando em Porto Colômbia, quando ele se encontra com o Rio Grande. Quando você fala, eu moro lá em Colômbia, a primeira coisa que alguém fala assim, lá na beira do rio? Então eu acho que essa é a maior identidade de Colômbia, sim, é o Rio Grande e o Rio Pardo. O Rio Pardo é turvo. O porquê que ele é turvo? Devido à coloração, que as margens dele é margeado por argila, e já no Grande é margeado mais por areia. A pesca é a segunda atividade econômica da cidade. Sou pescador profissional desde 99. Enquanto a pesca está fechada, a gente faz essa rede aqui, ó. Quando a pesca abrir, a gente vai pescar com ela. Enquanto esses 4 meses, por exemplo, que a pesca está fechada, o peixe está produzindo, aí daqui uns 3, 4 anos, para ter esses peixes, vai aumentar mais para nós ainda, né? Ocorreu o acidente na usina da Pedra, que foi uma tragédia muito grande, só não foi maior porque ele aconteceu uma semana antes da Piracema. Se ele fosse uma semana depois, o rio ficou um cheiro horrível de carniça, de cheiro de peixe, melaço na cana, e afetou toda a economia da cidade. Isso aqui ficava branco por cima d'água e peixe pulando para cima do barranco, morrendo, dava dó de ver. Então nós vamos torcer para não acontecer outras coisas daquela, que prejudica muito nós pescadores. Foi o primeiro grande, né?
acidente, né, ambiental que teve no estado de São Paulo foi a mortandade de peixes com o derramamento de melaço da usina da Pedra. Perdemos 27 espécies. Isso impactou o Rio Pardo, causando mortandade de peixes desde os pontos de lançamento até em Colômbia, quando o Rio Pardo deságua no Rio Grande. Chegando lá, o rio tem um volume de água muito maior e houve a diluição. Então, realmente, o efeito oxigênio, e foi só isso, porque ele é um elemento que não é poluidor, ele não é um resíduo. É uma matéria-prima, né, da produção do açúcar para produzir álcool. E esse produto realmente ele foi nocivo enquanto perdurou a sua movimentação. O problema maior que eu percebi foram com os peixes de fundo, principalmente os cascudos, porque essa língua de melaço ela tendeu a ir para o fundo. E o melaço, ele para se decompor, ele rouba muito oxigênio da água. A gente sofre bastante, porque acidentes ambientais, todo tipo de poluição vai acabando com os peixes. E o pardo aqui para a gente ele é muito importante, porque como a gente tem a usina não tem escada, eles sobem o pardo para se reproduzir. É o berçário do Rio Grande, é um rio pequeno, mas um rio rico, maravilhoso, que nós temos que cuidar. O ano passado eu fiz quase 8 caminhões de PET, mandado para fora. Esse ano eu já estou fazendo de 2 caminhões. Vem tudo do Rio Pardo. O povo, em vez de capturar, está jogando dentro do rio. A gente está recebendo o Ledo, tá? Que ele é um defensor do Rio Pardo aqui em Serrana. E ele tem alguma coisa para falar para a gente sobre o rio. Vamos escutar? Nós estamos num lugar muito conhecido como a descarga do esgoto de Serrana. São pessoas que ali na grande maioria sobrevivem inclusive da pesca nesse local onde que todos os detritos que descem por esse esgoto servem de alimento para esses peixes, né? Temos plena consciência de que esses peixes não são saudáveis. Eles também têm, mas a necessidade talvez seja maior do que o conhecimento. Que peixe que você pega aqui? É curimba e mandi. São só esses? É. Que tem por aqui? Não, tem mais. Tem dourado, tem piapara. Qual que é o melhor para comer? Ah, o melhor é o dourado, né? O que você vai fazer com esse peixe? Eu vou vender. Você não se incomoda de ser esgoto aqui? Não tem problema não. Toda a vida comeu peixe aqui, ninguém nunca morreu até hoje. Na beira do rio eu moro faz 15 anos. Eu pesco porque eu gosto, mas eu vendo o peixe que eu pego. Aqui pega lambari, piaba, taguara, curimba, piapara, dourado. Tem muito dourado no Rio Pardo. Mas é uma judiação, muita gente pega os dourados pequenos, leva para casa, tem que soltar, né? Isso não acontece, a gente está acostumado a pescar, a gente fala para eles, né? Solta que eu te dou 2 peixes do menor que eu tenho aqui. Ah, mas nego não solta mesmo, parece que é um troféu. Para ser o tamanho que for, para eles é um troféu. O que tem de pescador de tarrafa e rede é a mesma coisa, olha, é a mesma coisa na cidade que tem os caras que mexem com droga. No rio, os tarrafeiros e quem arma a rede. É demais. Isso acaba com tudo. Hoje já não existe tanto, a gente lutou muito, mas era a questão da retirada de areia. Esse também é um problema sério, que exige a fiscalização intensa da Polícia Ambiental e da CETESB, no sentido de impedir que os portos de areia funcionem clandestinamente ou que a areia seja retirada do Rio Pardo em áreas onde provoca a degradação. Quem conhece o Rio Pardo? Hoje, com o nosso respeito e com o nosso carinho e sabedoria, podemos salvar o nosso Rio Pardo e dar-lhe vida. Amanhã, com o nosso desprezo, falta de atenção e descaso, podemos encontrar o nosso Rio Pardo assim, morto.
na questão mesmo de conscientização. Então, quer dizer, o que eu aprendo aqui na escola, eu trago o exemplo do meu vizinho que faz errado, eu trago o exemplo lá do meu pai e da minha mãe, de alguma atividade de fora, mas que acaba modificando quando eles passam a interferir. Eles vão colaborar na preservação da cidade, do Rio Pardo, que está aqui próximo da gente. Chamar a atenção no sentido de garantir a preservação desses corpos d'água que passam nas propriedades agrícolas. No exato momento que você leva a informação, a resposta vem imediata. Ajudar assim, na reciclagem, eu acho que seria uma boa saída. São essas atitudes pequenas que podem fazer uma grande mudança. Eles estão saindo daqui dispostos a ser um elemento, uma ferramenta de transformação lá fora da sociedade. E isso vem a reforçar cada vez mais que a solução para tudo está na educação. Rio Escondido, ele nasce aqui na propriedade, né? Ele é um afluente do Rio Pardo. Eu me lembro do Rio Pardo, que meu pai era pescador, a gente ia pescar, era cardumes de dourado, né? Hoje você não vê mais isso, né? Eu tenho uma fotografia que outro dia eu estava olhando, que foi pescado na década de 50, um dourado, mais de 50 quilos foi pego. Que a Mata da Graciosa é uma transição da Mata Atlântica. Aqui na usina Itaipava, nós temos uma das primeiras escadas que foram construídas no Brasil para subida dos peixes no período da Piracema. Esta região nós consideramos um berçário, uma maternidade, em decorrência desta desova que ocorre aqui de cardumes importantes. Nós resolvemos então construir esse posto para que a Polícia Ambiental pudesse fazer uma fiscalização neste período da Piracema. A polícia ficou aqui durante uns 4, 5 anos. O comando da Ambiental alegou que não havia efetivo para fazer-se uma fiscalização durante 24 horas. A fiscalização da polícia ela é feita através do policiamento motorizado, embarcado e com uso de aeronaves. No caso do Rio Pardo, ele está inserido numa região de uma companhia com 52 municípios de superfície. A fiscalização ostensiva móvel, ela é mais producente em termos de prevenção e repressão imediata do que a fixação em pontos críticos. Isso aqui é um patrimônio da região e da população. E a nossa luta é justamente para garantir aos nossos netos que possa desfrutar de toda essa beleza, de todo esse patrimônio no futuro. A rampa de voo livre é um dos pontos turísticos mais visitados aqui de Poços de Caldas, né? E a gente tem um clube aqui que esse clube mantém essa rampa, então a gente recolhe todo o lixo. A gente tenta manter esse lugar mais limpo possível para ter essa consciência ecológica. Poços de Caldas não foge muito das cidades brasileiras do porte dela. Ela sofre uma pressão principalmente com a expansão urbana.
E nós temos um grande problema porque nós temos um espaço muito restrito entre os vales dos rios que nos servem tanto para nos abastecer como para descarregar todo o esgotamento da cidade. O Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Mogi Guaçu e Pardo, que são os afluentes mineiros, ele tem já um pré-diagnóstico da situação, do panorama do que se encontra. O que foi diagnosticado e foi bastante ressaltado foi exatamente essa preocupação de tratamento de esgoto doméstico. O Rio Pardo está distante do nosso centro urbano, mas esse é o nosso limite de município, o nosso limite norte. Então todo cuidado também nos interessa, porque ele é um rio que, de alguma forma, ele condicionou toda a ocupação daquele vale atrás do Cristo. Essa atividade nossa de voo livre, a gente está bastante em contato com a natureza. Então a maioria dos pilotos acabam tendo essa consciência da preservação. A gente já está sentindo no voo livre esse aquecimento global, por mais que as pessoas, talvez os leigos, acabam que rindo da gente e tudo, de 3 anos para cá mudou bastante as condições meteorológicas para se voar. Este planeta absorve energia inteiramente diferente da que outros absorvem. Sozinho numa canoa que atravessa a fase boa é ruim. O senhor sabe por que chama caconja? Diz que tinha um caçador, soltou os cachorros para caçar, né? E o cachorro perdeu, né? Diz que um cachorro tem que chamar Conde. Então diz que ele gritava, Caconde, Caconde, chamando o cachorro, né? Aí pegou como Caconde. Mas daí é brincadeira, Não, né? diz que é verdade. Ô, Beto, e aí, moço? Vamos. Aqui é a Serra da Mantiqueira. Na parte da flora nós temos alguns remanescentes de Mata Atlântica e o Rio Pardo é o nosso maior tesouro. Tem um potencial de exploração 365 dias por ano, se pode fazer o raft, o boia cross, o que não ocorre em outras regiões com o problema da perenidade dos rios. O Rio Pardo, devido a Caconde ser a primeira represa, então nós não temos esse problema. Morar na beira de um rio é bom demais, né? E o que eu estava falando, na época tinha muito peixe, mas depois que saiu a barragem, aí foi acabando. Hoje não tem mais peixe quase. Para pegar um peixinho aí dá o que fazer. Ara a terra quase não ara aqui. Nós não tem esse negócio de trator ficar para estragar o rio, né? Isso não tem. Vem, mimosa. Vem, mimosa. Vem. Logo vai sair outra barragem aí, tá tudo marcadinho aí. Uma hora ou outra eles podem fechar, acabar de matar o rio. Ah, preocupa, né? Porque a gente foi nascido e criado aqui, né? Queria que mantisse assim, né? Era uma beleza para nós, né? A usina Caconde, situada no Rio Pardo, tem a capacidade de estar fornecendo energia para aproximadamente 321 mil residências. Essa usina tem uma sala de máquina subterrânea. Depois da água que gerou energia e passou pela turbina, a continuidade do Rio Pardo é depois de 3 quilômetros. Bem como o trabalho que a STT faz de reflorestamento de toda a borda do reservatório, ela também faz o repovoamento anual de alevinos. Muitas espécies desapareceram e desaparece o gene. Então mesmo que você repovoa, entre aspas, o rio, você vai repovoar com o animal, mas a genética não vem junto mais, né? Essa ideia de que a represa é uma energia limpa, ela não é uma energia limpa. Uma represa grande, ela custa o rio inteiro. Porque a primeira coisa que a represa faz é interromper a rota de migração dos peixes. Sem o Rio Pardo, eu acho que não teria turismo em Caconde. Para quem acha que às vezes o turismo não é tão essencial assim, nem tanto. Mas o que você acha? Que tem que fazer o que com o rio? Preservar, cuidar, principalmente zelar por ele, porque ele, querendo ou não, nos traz um subsídio muito bom. Preservar o meio ambiente é um bom negócio. Ah, mas custa caro. Mas retorna. Para qualquer empreendedor que for ouvir isso, gaste o dinheiro preservando o meio ambiente, que ele vai voltar para você multiplicado muitas vezes. A lei fala, você tem 100 metros que é a área de preservação permanente. Então, que se obedeça os 100 metros.
Mas você fala, como estão obedecendo o cimento se agora nós estamos aqui numa pista de Cooper que é as margens da represa? Isso é um projeto de compensação ambiental. A gente preserva a região, você pode usar as belezas da represa, mas você está mantendo através daquela mata e você está ensinando as outras pessoas que é assim que se faz. A Tubaca é uma riqueza muito grande de São José, uma faixa de terra com uma bela mata atlântica. São árvores que a pessoa se emociona de estar perto delas, né? Saber que elas vivem há tanto tempo, dão um ar tão puro para a gente, ajudam o nosso clima. São José tem o privilégio de ter um rio que passa no meio da cidade. Embora poluído, é lindo. São José do Rio Pardo está nos contrafortes da Mantiqueira, uma zona muito acidentada, uma zona antigamente vulcânica, mas muito fértil. Toda cidade que tem um rio que corta a cidade no meio já é um privilégio. Mas, infelizmente, nem sempre esse rio é bem tratado como devia. Até hoje, o esgoto da cidade é despejado do jeito que nasce, dentro do Rio Pardo. Então, nós estamos jogando praticamente 100% do esgoto da cidade no rio. Nós captamos essa água para a gente tomar banho e beber, quer dizer, não tem sentido. Os agricultores já mais conscientizados conseguem não plantar nas margens e tentar evitar que isso seja poluente e que isso condene o rio. E eu acho que de uma forma ou de outra estão tentando fazer essa ligação ecológica preservando o rio, que é o nome da cidade. São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo mesmo. Aí aqui nós viemos, aqui nós ficamos. Hoje, 35% do Rio Pardense vive de cebola. Eu na colheita de cebola eu trabalho com 200 pessoas na roça por dia. O controle da cebola, eu acredito que não tem problema, não afeta o meio ambiente não. Porque a dose que a gente usa são muito pouca. Não chega a correr enxurrada, correr. Dia de chuva não usa, tem que ser um dia de sol quente. A gente procura temperar as bombas tudo longe do rio, longe dos açudes, onde tem um lugar certo. Inclusive os fiscais estão batendo nisso aí. E a gente tem que pensar que a vida não é só a gente, tem os nossos netos, nossos bisnetos que vêm para trás aí, né? Tem 5 filhos, tudo isso daqui. Tudo, canoa, motor, tudo paguei daqui. Carro, porco, criação que eu tenho em casa, tudo daqui. Corimba, traíra e cará bastante. E o pacuzão ali? O pacu. Tudo, viu? Esse ano deu uma enchente quase igual a de 77. Foi a mesma, né? A quantidade de água foi a mesma. Só que a comporta dessa vez funcionou, a outra vez não funcionou. E aí estourou. Essa daqui, aí de baixo precisou estourar, porque ela ia arrebentar tudo também. Aí nesse ano a enchente trouxe muito peixe. Semana passada eu peguei um de 5.700. Aqui onde eu moro, né, as coisas todas a gente praticamente perdeu, né, tudo. Tá lavando para ver se recupera tudo de novo, né. O normal da chuva, a enchente aqui, é subir um pouco por dia, tipo 4 dedos por dia. Dá pra gente recuperar, subir, socorrer as coisas, né, com o tempo. Mas essa não, essa foi
Foi de uma vez. A gente pôs em certas alturas achando que a água não alcançava, mas não teve jeito. Ele levou tanto sofrimento para poder ter essas coisas e de repente, assim, sem mais, sem menos, ir embora, né? A gente já veio para cá já sabendo disso. Eu nunca esperava que causasse tantos problemas que causou, né? O enchente mais bravo que teve foi essa. E é bom que esteja assim para pôr na memória da pessoa que não se brinca com a água. E eu sou pescador profissional, ando noite e dia dentro disso aí. Eu respeito a água. Nós o agredimos durante todo o tempo, desde a colonização. Ele agora está numa posição que, se nós não começarmos a pensar em conservá-lo, nós vamos ter um rio morto. Não mata o homem, coitado não dorme mais. Se você viu, o teto caiu, traz trevas, traz paz. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não, eu não sei não. Toda interferência que vá afetar o curso do rio, inclusive o seu potencial hídrico, ela deve ser considerada grave. Principalmente no tocante à vegetação ciliar e a atividade no seu leito que acabe mudando o curso ou mudando o potencial hídrico. A mata ciliar ela atua como um filtro aí entre terras altas e a área do rio mesmo. Existem alguns autores aí que dizem que a área degradada é carreada para o rio por ano 16 toneladas de solo por hectare de área degradada. Então é muito solo que está sendo carreado para os rios e, né, sendo assoreado. No Brasil atrapalha muito a burocracia. Talvez o proprietário da zona rural ele tenha até interesse de fazer, de recuperar, ele tem essa consciência. Só que ele chega no DPRN, ele chega a um órgão, mesmo do governo federal, para ele fazer isso, ele encontra muitas barreiras e ele acaba desistindo. O dia que eu cheguei aqui, que eu comecei a reformar meu rancho, eu vi que isso aqui não tinha nada de mato. Entendeu? Então eu falei, eu tenho que mudar isso aqui. Então eu estou mudando, mas é igual eu te falei, é demorado para mudar. Os proprietários que estão hoje, né, donos desses ranchos, estão tentando de uma maneira preservar também, plantando árvores, tomando conta, nós tomamos conta, ou seja, se alguém quiser construir, nós denunciamos. Os rancheiros na beirada do rio, eles têm que aprender a como lidar com as margens. Aí eles vão se tornar nossos aliados. O maior desafio é ver o cidadão preparado, educado para usufruir dos recursos naturais com consciência e legalmente amparado. A fiscalização ela nunca é fácil, ela procura o meio técnico. Se eu tenho que colocar um barco num determinado ponto para fiscalizar, porque é ali que está a minha denúncia, é ali que está o meu ponto crítico, é ali que vai ser colocado. Nós somos em muito poucos, né, para trabalhar na região, uma região que depois da Superintendência de São Paulo é o maior escritório que tem. Quando o rio atravessa mais do estado, ele é considerado pela lei um rio federal, e isso exige uma atuação integrada dos órgãos ambientais dos estados por onde ele passa. E essa interação, essa integração, ela ainda é complicada. Por causa da poluição de Ribeirão Preto, os peixes subiam na Piracema e entravam no rio Mogi. No Mogi Guaçu, que é afluente do Rio Pardo. Aí agora está melhorando, melhorou um pouco porque o esgoto de Ribeirão está diferente agora, né? Esse ponto é bastante importante, que mostra a evolução da qualidade deste rio em função da implantação dos sistemas de tratamento de esgoto em Ribeirão Preto. Nós temos aqui, inclusive, um exemplo
nesse período de chuva, nos anos anteriores, causava mortandade de peixe em função de todo o esgoto e lixo que descia. Isso aqui indica uma qualidade boa dessa água, esse oxigênio dissolvido nesse teor aqui, em torno de 6, 5, 7 miligramas, quer dizer, quanto mais oxigênio tiver dissolvido, melhor para as vidas que tem no rio. É um lugar sagrado, porque é a nascente do Rio Pardo. O que você está protegendo? Você na nascente d'água, né? Hoje, se a pessoa não tiver bom senso de mexer com essas coisas, vai no cabo, né? Acaba nascendo tudo. Então você sabe que esse trabalho tão importante. Lógico, perfeitamente. Então hoje tem que proteger, né? Porque daqui uns anos não vai ter mais, né? Muito pouca água. Esse lugar é chamado Serra das Tronqueiras. A serra mesmo que a gente localiza é um braço da Serra da Mantiqueira, chamado Serra do Servo. O tipo de mata aqui é Mata Atlântica, o clima é tropical úmido. O Rio Pardo tem aproximadamente 30 nascentes já identificadas pelo projeto CIPAM, que é o projeto de proteção aos mananciais, e essas nascentes todas são afluentes do Rio Pardo. Tem muitas nascentes, essa é a principal, é a mãe. É um privilégio uma água dessa, coisa linda, né? Nós temos que preservar, né? Se nós não preservar, futuramente nossos filhos, netos, não vai ter isso aí. E quantos países hoje estão brigando por causa disso, né? E nós aqui, graças a Deus, tem muita fartura. O que pega no cano vai até lá em casa, né? Agora esse está saindo é sobra, ela vai cair no Rio Pardo mesmo, né? Fiz fossa, a rede de esgoto não é jogada na água. Eu faço de tudo mesmo para preservar. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha mato lá não, a água era só na beiradinha aqui. Eu fui deixando, aí lá onde já está o mato. Se eu vejo alguma coisa errada, eu corrijo. E vou sempre corrigir, nunca vou deixar que alguém erre. Vamos supor uma pessoa arar uma terra na beira da água, se eu ver, eu denuncio, porque nós temos que proteger. Eu cuidei para que, dentro das minhas possibilidades de vizinho da nascente, ela não fosse contaminada, suja, e propus para as escolas, propus para as prefeituras, que isso fosse descendo vizinho a vizinho, varrendo as duas laterais do rio, para que ninguém sujasse, para que ninguém contaminasse, para que ninguém poluísse. Será que eu não estou nadando contra a correnteza? Porque, olha, eu passo aqui na rua, quando eu posso, eu pego uma sacolinha que está jogada, levo para o lixo, falo para o pessoal. A gente sempre está fazendo isso, certo? Manter limpo, né? Não jogar as coisas no rio, né? Porque tá morrendo, o Rio Pardo tá morrendo, né? Mas igual o Rio Pardo, sinto, mas não tem não. Não tem para ninguém, ele é muito bonito. Ele pode não ser piscoso, mas ele foi. E se ele foi, se nós cuidarmos, ele poderá voltar a ser. Nós precisamos sentir o rio, o barulho da água. E ouvindo aquela água, é muito mais que poesia, é o canto do rio. Pardo, esse rio é nosso, Pardo, esse rio é nosso. Então é uma constante, esse Pardo é nosso, é seu, é meu, é todos. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa
Era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.